Capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel. Então levou-me à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como o barulho de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E elevou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi uma voz que falava comigo de dentro da casa, e um homem estava em pé junto a mim. E me disse: Filho do homem, o lugar do meu trono, o lugar para as plantas dos meus pés, e onde eu habitarei entre os filhos de Israel para sempre, e nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altares. E pondo eles o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havia uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Portanto, os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. E ao se envergonharem de tudo o que tem feito, faz-lhes entender a forma da casa, sua disposição e as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas e todos os seus estatutos e todas as suas configurações e todas as suas leis, e escreve isto diante dos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A base será um côvado de altura e de um côvado de largura, e a sua moldura pelo seu contorno ao redor de um palmo. Esta será a base do altar. E do fundo, desde o chão até a armação inferior, 2 côvados, e de largura um côvado, e desde a pequena armação até a maior 4 côvados, e a largura um côvado. E o altar de 4 côvados, e ainda por cima do altar havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. E a armação de 14 côvados de comprimento e 14 de largura em seus 4 lados, e de meio côvado o contorno ao redor dela, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da linhagem de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para expiação pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as 4 pontas do altar e nos 4 cantos da fiada, e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Tomarás então o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado.
fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação o altar, como o purificaram com o bezerro. E quando acabar de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes jogarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode de expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim eles se consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que no 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as ofertas de paz. E eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre o altar do Senhor. Quais são os estatutos do altar? Ezequiel, sendo profeta, ele é levado à porta do templo e ele contempla a glória do Deus de Israel. O que é o Deus de Israel? O Deus de Israel é o Deus que separou o povo de Israel para o adorar. Os outros povos, as outras nações, não quiseram adorar ao Senhor como Israel. E por isso o povo de Israel, ele é separado, ele é consagrado para o Senhor. E por isso muitas nações são contra o povo de Israel. Porque diante da adoração de Israel, o Senhor, ele move mundo. E quando o profeta Ezequiel, ele vê a glória do Senhor enchendo o templo, ele vê a exortação que Deus faz a Israel, porque Israel, sendo separada para Deus, impurificou o seu altar com a prostituição. E o que significa a prostituição? Significa adoração a imagens, imoralidade. A idolatria significa imoralidade sexual. Se você tem um problema de imoralidade sexual, seja na fornicação, seja no adultério, seja na prostituição, seja na masturbação, é porque existe uma idolatria na sua vida. E qual é a idolatria que você tem praticado? Seja de imagens, seja por pessoas, seja por objetos, algo que você idolatra acima de Deus, contamina o templo do Senhor, que é você, que somos nós. E quando nós entendemos essas abominações que praticamos perante o nosso Deus, nós entendemos que nós estamos nos impurificando diante do Senhor. E quando nós entendemos que o profeta Ezequiel olhou todas as medidas do altar e contemplou os estatutos do altar, porque o altar ele servia para levar o bezerro como expiação, como queimação de expiação pelos nossos pecados. Então, como era feita a expiação dos nossos pecados? E o que é expiar os pecados? Expiar os pecados é quando você está se contaminando e de repente você expia o seu pecado. Seus olhos são abertos e você compreende que você está errando, que você está pecando. E aí, com essa expiação, você levaria um cordeiro, um bezerro, diante do altar do Senhor. E ali era espalhado sangue sobre o altar do holocausto. E ali era oferecido ao Deus de Israel para que pudesse ser expiado o pecado cometido.
E quando fala sobre cada detalhe que era colocado sobre as 4 pontas do altar, isso era para a purificação. E isso era um holocausto sacrificial para que pudéssemos ser limpos do pecado. Porque a ira de Deus é contra as nossas abominações. Porque hoje em dia, se você olhar na internet e observar o que as pessoas estão buscando, as pessoas estão buscando prazeres, as pessoas estão buscando diversão, estão buscando coisas que são carnais. Mas poucos buscam o que é espiritual. E quando nós compreendemos o que é espiritual, que vai além do que nós pensamos ou imaginamos, nós compreendemos que o altar do Senhor, ele é sagrado. E o quanto Deus nos amou por entregar o seu Filho nesse altar por nós. E Yeshua, o Cristo, o Messias, ele veio para nós. Ele veio para que nós possamos ser restaurados de tudo aquilo que nos corrompe, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então Yeshua, ele veio para dizer para nós que é possível. Yeshua veio para dizer para nós que nós conseguimos, que nós podemos ser limpos, transformados, que nós podemos cumprir a palavra. E quando nós compreendemos que nós podemos sim cumprir a palavra, é quando nós buscamos nessa palavra. É quando nós nos alicerçamos nessa palavra. E quando nós compreendemos que essa expiação veio para nós em forma de homem, que Deus, ele entregou Jesus em forma de homem para morrer pelos nossos pecados. Mas como Jesus é a oferta viva nas nossas vidas, quando nós aceitamos ele, quando nós desejamos Jesus, quando nós aceitamos ele na nossa vida, na nossa história, é aí que o holocausto é feito. É nesse momento que sobe o cheiro suave diante dos céus e o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Então que nós possamos hoje aceitar Cristo, que nós possamos dizer sim para Yeshua, que possamos renunciar às nossas vontades e dizer sim para aquele que é consumador, para aquele que é salvador, para aquele que veio nos resgatar das trevas para a luz. E essa luz é a que nos edifica e que nos dá vida, que nos transforma. E é isso que nós precisamos compreender, esse sacrifício de cruz. Esse sacrifício que Yeshua fez por nós para a remissão dos nossos pecados. No holocausto, para a purificação, precisava ser um bezerro sem mancha e um carneiro sem mancha. Sobre eles colocavam sal para holocausto ao Senhor. Que possamos compreender a oferta expiatória ao Senhor. E que possamos receber Yeshua nas nossas vidas para libertação dos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.